O mundo como conhecíamos deixou de existir há mais de uma década. As cidades, antes repletas de luzes e tecnologia, agora são esqueletos de concreto tomados pela vegetação, engolidas pelo tempo e pelo esquecimento. O céu, permanentemente tingido de tons avermelhados devido às partículas em suspensão, dá à paisagem um ar de crepúsculo eterno. Em meio a esse cenário devastador, um homem solitário caminha por uma estrada rachada, onde as placas enferrujadas já não servem mais para orientar. Ele veste roupas surradas, uma jaqueta de couro desgastada e uma mochila remendada. No ombro, um rifle improvisado. Seu nome é Daniel, mas ele não se lembra da última vez que o pronunciou em voz alta. Há muito tempo deixou de haver necessidade de nomes. Ele avança com cautela, os olhos atentos aos destroços e às silhuetas no horizonte. Silêncio é um aliado e um inimigo. Se não há barulho, pode ser seguro, mas também pode significar que algo está à espreita. No passado, Daniel fazia parte de um grupo de sobreviventes. Refugiavam-se em um antigo metrô subterrâneo, um labirinto escuro onde tentavam reconstruir alguma forma de civilização. Mas o subterrâneo não era seguro. Nada era. Uma noite, gritos ecoaram pelos túneis, seguidos de um silêncio aterrador. Algo os encontrou. Ele nunca soube exatamente o que. Apenas fugiu. Desde então, tornou-se um errante. Ao se aproximar dos restos de um antigo shopping center, ele percebe sinais de vida. Fumaça sobe de uma fogueira improvisada e um grupo de pessoas se reúne em torno dela. Suas roupas estão gastas, mas suas mãos seguram armas improvisadas, facões, pedaços de cano e algumas pistolas de aparência antiga. Daniel não é um homem que confia facilmente, mas comida e abrigo são luxos raros. Então, ele se aproxima com cautela, as mãos longe da arma. "Parado!" uma voz rouca ordena. Uma mulher magra, mas de olhar feroz, ergue um rifle contra ele. Ela tem o rosto sujo e cicatrizes nos braços, marcas da luta pela sobrevivência. "Só quero conversar", diz Daniel, mantendo a voz firme. "Aqui não há lugar para estranhos", ela responde, sem baixar a arma. O líder do grupo, um homem barbado e de expressão cansada, avalia Daniel. "Ele não parece uma ameaça", diz, após um momento de silêncio. A mulher bufa, mas abaixa a arma. "Se quiser ficar, terá que contribuir. Nada de sanguessugas aqui." Daniel assente. Ele está acostumado a esse tipo de regra. Ao entrar no shopping improvisado como abrigo, percebe o quão deteriorado o lugar está. As antigas vitrines viraram paredes para pequenas moradias. Escadas rolantes não funcionam há anos, mas servem de proteção. O teto, parcialmente destruído, permite que a luz do céu avermelhado ilumine o interior. "Bem-vindo às ruínas do amanhã", diz o líder. Daniel sente um calafrio. Algo naquele lugar parece errado. Ele apenas não sabe o quê. Mas em um mundo onde o próprio ar parece sussurrar segredos sombrios, sempre há algo à espreita. Daniel sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao atravessar o saguão do shopping abandonado. O lugar estava impregnado com um silêncio estranho, como se as paredes soubessem de algo que ele ainda não entendia. O grupo de sobreviventes parecia estabelecido ali há algum tempo. Alguns organizavam pilhas de latas enferrujadas, enquanto outros afiavam armas improvisadas. Havia até algumas crianças, o que significava que, apesar da brutalidade do novo mundo, ainda existia uma tentativa de vida normal. Líder se apresentou como Vicente, antigamente, fora um mecânico. Mas agora era apenas mais um sobrevivente tentando manter seu grupo respirando. "Você vai dormir no terceiro andar. Tem um espaço ali que ainda não desabou", disse Vicente, apontando para a escada rolante destruída. "Mas fica atento, nem todo mundo confia em estranhos. Por aqui." Daniel assentiu e seguiu na direção indicada. Subiu os degraus instáveis, sentindo o cheiro de ferrugem e mofo impregnado no ar. O terceiro andar estava quase deserto, exceto por alguns colchões velhos e pilhas de roupas espalhadas. Escolheu um canto, perto de uma parede intacta,
onde poderia dormir sem medo de algo cair sobre ele. No entanto, algo o incomodava. Havia algo errado naquele shopping. Na primeira noite, ele tentou dormir, mas foi acordado por um som peculiar. Não era o barulho típico do vento, passando por estruturas abandonadas, nem de ratos remexendo em entulho. Era um sussurro, baixo e arrastado. Você não deveria estar aqui. Daniel sentou-se de súbito, segurando o cabo da faca presa ao cinto. Olhou ao redor, mas não viu nada além das sombras alongadas pelo brilho da lua avermelhada entrando pelas janelas quebradas. Será que estava imaginando coisas? A fadiga pregava peças na mente dos errantes. Ele deitou-se novamente, mas o sono não veio. Na manhã seguinte, encontrou Vicente e a mulher de olhar feroz, que agora sabia se chamar Helena. Esse lugar. Vocês já ouviram algo estranho por aqui? Perguntou Daniel, tentando parecer casual. Helena parou o que estava fazendo e lançou um olhar desconfiado. Vicente suspirou. Todos ouvimos. Daniel franziu o senho. Então não fui só eu. Não, Helena respondeu, cruzando os braços. Esse shopping era um dos maiores da cidade antes do colapso. Quando tudo foi para o inferno, centenas de pessoas ficaram presas aqui dentro. E o que aconteceu com elas? O silêncio que se seguiu foi perturbador. Vicente olhou para Helena, como se esperasse que ela respondesse. Mas foi ele quem falou. Elas morreram, e algumas ainda estão aqui. Daniel sentiu um frio no peito. Você quer dizer... espíritos? Helena zombou. O que é idiota? Isso não existe. Não sabemos exatamente o que é, Vicente cortou. Mas há noites em que ouvimos vozes. Objetos se movem sozinhos e algumas pessoas desaparecem. Daniel sentiu a mandíbula travar. Sobreviventes desaparecendo? Isso era pior do que fantasmas. E vocês ainda ficam aqui? O que mais podemos fazer? Lá fora é pior. Daniel não discutiu. Ele sabia que, além das ruínas, havia coisas piores esperando. Mas naquela noite, enquanto o shopping mergulhava em um silêncio pesado, ele sentiu algo diferente. Não eram apenas sussurros, havia passos, e vinham em sua direção. Daniel sentiu seu corpo enrijecer enquanto os passos ecoavam no terceiro andar do shopping. Não eram passos apressados ou pesados, como os de alguém carregando uma arma ou fugindo. Eram lentos, ritmados, como se algo estivesse caminhando deliberadamente em sua direção. Ele segurou a faca presa ao cinto e se escondeu atrás de um balcão de vidro quebrado. Luz avermelhada da lua vazava pelas frestas do teto destruído, projetando sombras deformadas nas paredes. Seu coração batia forte, mas sua respiração permaneceu controlada. Então, ele viu uma silhueta magra e trêmula se movia no corredor escuro. Não era um dos sobreviventes. Daniel reconheceria os trajes esfarrapados e as armas improvisadas do grupo de Vicente. Aquilo usava roupas velhas e sujas, penduradas no corpo como se fossem largas demais. A cabeça estava inclinada de um jeito estranho e os braços pareciam desproporcionalmente longos. Você, não, deveria estar aqui. A voz sussurrada ecoou novamente, e Daniel sentiu um calafrio profundo na espinha. A figura parou a poucos metros dele, imóvel, como se estivesse cheirando o ar. Então, deu um passo à frente, Daniel. Agarrou sua faca com força. Ele já tinha enfrentado saqueadores, feras mutantes e até mesmo os chamados Hariferalm, humanos que enlouqueceram após anos de exposição às toxinas deixadas pelo colapso. Mas aquilo era diferente. Quando a figura ergueu a cabeça, Daniel prendeu a respiração. O rosto estava coberto de sombras, mas os olhos, eles brilhavam num tom opaco e esbranquiçado, como os de alguém que já não pertencia mais a este mundo. Ele não esperou para descobrir mais. Saltou de trás do balcão e avançou com a faca, mirando o peito da criatura. Mas, antes que a lâmina pudesse perfurar, a coisa moveu-se de um jeito impossível, como se tivesse dobrado o corpo para trás sem esforço. Daniel caiu de joelhos, tentando se equilibrar, mas a figura já estava atrás dele. Um sussurro gélido roçou sua nuca. E furra! A adrenalina explodiu em suas veias, e ele girou o corpo, chutando o ar onde a criatura deveria estar. Mas não havia nada.
Apenas o corredor vazio e o silêncio sufocante. Ele se levantou ofegante, os olhos varrendo o ambiente. O que diabos tinha acabado de acontecer? Sem perder tempo, desceu os andares do shopping o mais rápido que pôde. Quando chegou ao térreo, encontrou Vicente e Helena ao redor da fogueira improvisada, conversando baixinho. "Você viu, não foi?" Vicente disse, sem sequer precisar perguntar. Daniel hesitou, ainda sentindo o suor frio escorrendo pelas costas. "Ah, sim. E não era humano." Helena soltou uma risada seca. "Você está exagerando. O que viu foi algum desgraçado que perdeu a sanidade. Só isso. E fosse só isso, eu teria matado." Daniel retrucou, estreitando os olhos. O silêncio caiu sobre eles como uma nuvem pesada. Vicente passou a mão pelo rosto sujo de fuligem e falou baixinho. "Precisamos sair daqui." Helena o encarou. "Está maluco? Esse lugar nos protege lá de fora. Não protege de quem está aqui dentro." Vicente rebateu. Daniel percebeu que não era a primeira vez que tinham essa discussão. "Quanto tempo isso acontece?" perguntou. Vicente hesitou. "Desde que chegamos. Mas nos últimos meses tem piorado. E mesmo assim vocês ficaram?" "O que tem lá fora é pior," Helena insistiu. Daniel olhou para a entrada escancarada do shopping. A noite além das ruínas era perigosa, cheia de criaturas e saqueadores que matariam por um simples pedaço de pão. Mas algo dentro dele dizia que ficar ali não era uma opção. Então algo aconteceu. Um grito, um dos sobreviventes no andar superior. E no segundo seguinte, um barulho de algo sendo arrastado. O terror se espalhou pelo grupo. Daniel não perdeu tempo. Pegou sua arma e começou a correr. Alguém estava sendo levado. E pelo som dos gritos, não havia chance de que fosse um saqueador. Não! Aquilo era algo muito pior. Daniel subiu os degraus quebrados do shopping com a arma em punho. Os gritos de desespero ecoando pelos corredores vazios. Atrás dele, Vicente e Helena o seguiam, ambos armados e preparados para o pior. "De onde veio o som?" Daniel perguntou, a respiração acelerada. "Terceiro andar." Helena respondeu enquanto subiam. Quando chegaram, encontraram um pequeno grupo de sobreviventes reunidos. Ao redor de um colchão velho, uma mulher chorava baixinho, cobrindo a boca com as mãos, enquanto os outros olhavam para o chão, paralisados pelo horror. O colchão estava manchado de sangue, e quem quer que estivesse deitado ali havia sumido. "Quem estava aqui?" Vicente perguntou, varrendo o ambiente com o olhar. "Um jovem de cabelos sujos que tremia dos pés à cabeça." Respondeu. "Era o Isaac. Ele estava dormindo. A gente ouviu ele gritar e, quando chegamos, ele já não estava mais aqui." Daniel se aproximou, analisando o colchão. O sangue ainda estava fresco. Olhou ao redor e viu marcas no chão, como se algo tivesse arrastado Isaac para longe. Helena suspirou, apertando os olhos. "Droga! Isso aconteceu antes?" Daniel perguntou, sem tirar os olhos das manchas no chão. Vicente assentiu. "Algumas vezes, sempre durante a noite, sempre sem explicação." "E ninguém foi atrás?" O silêncio que se seguiu foi mais assustador do que os gritos de antes. "E o que acharíamos? Um corpo? Um rastro?" Helena resmungou. "Nunca sobra nada. Quem some, some de vez." Daniel sentiu um arrepio. Algo dentro daquele shopping os estava caçando. "As pegadas seguem para onde?" Ele perguntou, olhando melhor. Percebeu que os rastros de sangue levavam para um corredor escuro, onde a luz da lua mal alcançava. "Não, é uma boa ideia ir atrás disso agora." Helena avisou. "Se esperarmos, amanhã será tarde demais." Daniel rebateu, já caminhando na direção dos rastros. Vicente e Helena trocaram olhares antes de suspirar e segui-lo. O corredor estava frio, frio demais. Daniel sentia o cheiro de mofo e ferrugem no ar, umidade pingando das rachaduras no teto. Cada passo era um eco sinistro nos corredores, vazios, até que chegaram ao fim do caminho, uma porta dupla de metal, enferrujada, marcada por arranhões profundos, como se algo tivesse tentado abrir caminho à força. Daniel encostou a mão nela e sentiu um arrepio percorrer seu braço. "Nunca abrimos essa porta."
Vicente murmurou. Por quê? Porque ninguém quer saber o que tem atrás. Helena se encolheu. Esse shopping foi um abrigo no começo do colapso. Muita gente morreu aqui. Dentro, essa porta leva ao subsolo. Pelo que ouvimos, algumas dessas pessoas nunca saíram. Daniel sentiu um nó no estômago. Se havia algo assombrando aquele lugar, talvez estivesse ali embaixo. E, se Isaac ainda estivesse vivo, ele estaria lá. Também, Daniel firmou os pés no chão. Então, vamos descobrir o que diabos está nos caçando. Ele empurrou a porta. Ela rangeu alto. O cheiro que saiu de lá de dentro era podre. E, na escuridão do subsolo, alguma coisa se moveu. Daniel segurou firme a arma enquanto a porta rangia, abrindo-se lentamente para revelar um túnel escuro. O cheiro de podridão era quase insuportável. Uma mistura de mofo, sangue seco e carne decomposta. Vicente e Helena hesitaram atrás dele, mas não recuaram. Isso é loucura, Helena sussurrou. Loucura é esperar e deixar que isso continue, Daniel respondeu, dando um passo à frente. A única iluminação vinha da luz avermelhada da lua que filtrava pelo corredor. Mas assim que a porta se abriu por completo, essa luz foi engolida pela escuridão absoluta. Daniel sacou uma lanterna pequena que carregava na mochila e a ligou. O feixe fraco iluminou degraus íngremes, cobertos de poeira e rastros de sangue seco descendo para o desconhecido. Algo lá embaixo respirou. Não foi um sussurro, nem um ruído do vento. Foi um som baixo, gutural, algo que parecia vivo. Daniel engoliu seco. Isaac pode estar lá, ele murmurou. Ou algo pior, Helena retrucou. Vicente apertou o punho da arma e deu um passo à frente. Não podemos voltar agora. Daniel assentiu. Sem mais hesitação, começou a descer. Os degraus rangiam sob seus pés. O cheiro piorava a cada passo. E ao chegar ao último degrau, ele ergueu a lanterna para revelar o que havia ali. O que viu fez seu sangue gelar. O subsolo não era apenas um depósito abandonado. Era uma câmara de corpos. Havia ossadas espalhadas pelo chão, algumas ainda com pedaços de carne apodrecida grudada. Restos de roupas, mochilas, armas quebradas. Tudo indicava que as vítimas tinham sido arrastadas para ali. E no fundo do salão, algo brilhou na escuridão. Olhos, muitos olhos. E saiu então um ruído. Algo começou a se mover. E veio na direção deles. O som foi crescendo, um arrastar lento e ritmado, como garras raspando contra o concreto. Daniel segurou a lanterna com mais força, tentando manter a luz firme. No feixe trêmulo, os olhos brilharam outra vez, refletindo um brilho pálido e faminto. Vicente levantou a arma. Seja lá o que for isso, não está sozinho. Daniel percebeu em que ele estava certo. A escuridão se movia, sombras grotescas ondulavam entre as colunas do subsolo, como se a própria escuridão estivesse viva. Então, um som mais nítido ecoou no salão, uma respiração profunda e ofegante, e, em seguida, uma voz fraca. A ajuda! Daniel sentiu um choque de adrenalina percorrer seu corpo. Isaac! Ele avançou, ignorando o olhar de advertência de Helena. Vicente o seguiu de perto, enquanto a lanterna varria o ambiente. Foi quando Daniel viu Isaac. Estava caído perto de uma pilha de ossos, o rosto pálido, os olhos arregalados de puro terror. Suas pernas estavam cobertas de sangue e uma marca profunda em seu tornozelo indicava que ele tinha sido arrastado até ali. Daniel correu e se ajoelhou ao lado dele. Aguenta firme. Vamos te tirar daqui. Os olhos de Isaac se moveram para trás deles, arregalados. Ele está aqui. Foi então que Daniel sentiu o ar esfriar. Algo grande emergiu da escuridão. A criatura era alta, mais de 2 metros, com um corpo esquelético coberto, de carne esticada e apodrecida. Seus braços eram longos demais, as mãos terminando em garras afiadas. O rosto era o pior. Sem olhos, apenas uma pele enrugada cobrindo onde deveriam estar, e uma boca larga demais, aberta em um sorriso distorcido. E então, ela falou, mais um para a coleção. A voz não veio da boca, ecoou ao redor, como se estivesse dentro da cabeça de Daniel. Helena disparou primeiro, o tiro ecoou, mas a criatura moveu-se rápido demais.
desaparecendo na escuridão antes que a bala pudesse atingi-la. Vicente puxou Daniel. Temos que sair daqui agora! Daniel jogou o braço de Isaac sobre seus ombros e o ergueu. O garoto estava fraco, mas consciente. Então, o monstro se moveu. Foi um borrão na penumbra. Daniel mal teve tempo de reagir antes. Que algo acertasse Helenai, a jogasse contra a parede. Com um impacto violento, ela gritou, mas se ergueu rapidamente cambaleando. Esse desgraçado é rápido! Vicente atirou mais uma vez, desta vez acertando a criatura no ombro. Ela gritou, um som horrível e gutural, antes de se fundir de novo à escuridão. Corram! Daniel gritou. Eles se moveram o mais rápido que puderam, subindo os degraus, enquanto o monstro se aproximava outra vez. Daniel sentia Isaac tremendo em seus braços, mas não parou. Eles chegaram à porta e a atravessaram, jogando-se para dentro do shopping. Vicente puxou a porta de metal e a fechou com um estrondo, trancando-a com uma corrente enferrujada. Do outro lado, o silêncio foi quebrado por um ruído. A coisa estava rindo, som grave e distorcido, como se 1000 vozes sussurrassem juntas. Eu sempre consigo o que quero. Então, o som desapareceu, o silêncio voltou. Mas Daniel sabia aquela coisa ainda estava lá e, mais cedo ou mais tarde, ela viria atrás deles. O grupo ficou parado diante da porta trancada, ofegantes, os corações martelando nos peitos. O silêncio do outro lado era mais perturbador do que os gritos. A criatura tinha parado de se mover, mas Daniel sentia que ela ainda estava ali, esperando. Helena encostou-se à parede, pressionando uma mão contra o lado da cabeça, onde um filete de sangue escorria da pancada. O quê? Que diabos foi isso? Ela arfou. Daniel olhou para Isaac, que tremia nos braços dele, pálido como um cadáver. O garoto tentou falar, mas apenas soluços roucos saíram de sua garganta. Vamos levá-lo para a fogueira, Vicente sugeriu, olhando ao redor, como se temesse que a coisa tivesse escapado. De alguma outra forma, eles se afastaram da porta, descendo para o térreo do shopping. A fogueira ainda ardia, lançando sombras nas paredes quebradas. Os outros sobreviventes se reuniram ao redor, os olhos arregalados, cheios de perguntas que ninguém queria responder. Daniel colocou Isaac sentado no chão, encostado em uma pilha de roupas velhas. O garoto continuava tremendo, os olhos fixos na escuridão ao redor. Helena se ajoelhou ao lado dele. Isaac, olhe para mim. O que aconteceu lá embaixo? Ele piscou algumas vezes, tentando se concentrar. Quando finalmente falou, sua voz saiu fraca, como se as palavras custassem a sair. O silêncio pesava como chumbo sobre o grupo. A fogueira tremulava, lançando sombras nas paredes rachadas do shopping abandonado. Helena passou a mão pela testa suada e encarou Daniel. Então é isso? Vamos simplesmente sair correndo sem rumo? E ficar aqui, esperando ser a próxima vítima? Vicente retrucou. Daniel apertou os punhos. A criatura do subsolo. Não era apenas um pesadelo. Era uma ameaça real. Algo que estava caçando-os. Se ficassem ali, era questão de tempo até que ela atacasse de novo. Isaac estremeceu, a pele ainda pálida. A coisa... Ela não vai deixar vocês saírem. Helena franziu a testa. Como assim? O garoto ergueu os olhos, a expressão assombrada. Eu ouvi ela sussurrar. Disse que já tentaram fugir antes, que sempre. Voltam. Daniel sentiu um frio subir pela espinha. Talvez por isso o shopping ainda esteja de pé. Um monte de sobreviventes reunidos num lugar seguro, mas que no final só está servindo de celeiro para essa coisa. Helena olhou para os outros sobreviventes espalhados ao redor da fogueira. Alguns cochichavam entre si, preocupados. Outros apenas olhavam para o vazio, como se já soubessem que estavam condenados. E os outros? Vamos simplesmente deixá-los para trás? Daniel se virou para o grupo. Vamos sair daqui, mas não estamos obrigando ninguém a vir. Quem quiser fugir, venha conosco. Quem quiser ficar, que fique por conta própria. O silenciose.
Arrastou por alguns segundos, até que uma mulher magra de cabelos desgrenhados deu um passo à frente. Eu vou. Logo. Um homem alto e barbudo assentiu. Também não quero morrer aqui. Um a um. Vários sobreviventes se levantaram. No final, pelo menos 10 decidiram partir com Daniel. Helena e Vicente. Precisamos de um plano, Vicente disse. Não podemos simplesmente sair pela porta da frente. Helena apontou. Se a coisa está nos vigiando, pode nos pegar antes de chegarmos na rua. Daniel olhou ao redor, tentando pensar. Então lembrou-se de algo. No segundo andar, atrás da antiga loja de eletrônicos, sem um acesso ao estacionamento subterrâneo. Helena arregalou os olhos. Você quer descer para o subsolo de novo? Só até o estacionamento, ele corrigiu. Não vamos nos aproximar daquela coisa. Se pegarmos um dos carros que ainda tem combustível, podemos sair daqui rápido. Vicente assentiu. Faz sentido. Mas e se a criatura nos encontrar antes? Daniel respirou fundo. Então teremos que lutar. O grupo se armou com o que tinha. Facas enferrujadas, tacos de beisebol, armas improvisadas. Apenas Vicente e Daniel tinham armas de fogo. E a munição era limitada. Se tivermos que atirar, miramos na cabeça, Daniel disse. E se isso não funcionar? Helena perguntou. Daniel a encarou por um momento. Então corremos. A tensão era palpável. Todos sabiam que essa era a última chance. Se falhassem, nunca mais veriam a luz do sol. Com um último olhar para o salão escuro do shopping, Daniel respirou fundo e fez um sinal. Vamos. Grupo começou a se mover. A fuga tinha começado. A criatura já sabia. Daniel liderava o grupo pelo segundo andar do shopping. Os passos abafados no chão poeirento. Tensão no ar era quase sufocante. Todos sabiam que, a qualquer momento, ele poderia aparecer. As vitrines quebradas das lojas pareciam olhos vazios observando-os. Enquanto se moviam, Helena olhava para os lados, a mão firme no cabo da faca enferrujada que encontrara. Vicente caminhava ao lado de Daniel, segurando a arma pronta para atirar. Estamos quase lá, Daniel sussurrou. A loja de eletrônicos abandonada estava logo à frente. A porta de metal estava apenas semi-aberta, pendurada em uma das dobradiças, rangendo levemente sempre que o vento passava. Eles entraram um a um, atentos a qualquer som. No fundo da loja, a passagem para o estacionamento subterrâneo estava exatamente onde Daniel lembrava, uma porta metálica, marcada por ferrugem e sujeira. Vicente foi o primeiro a tentar abrir. A maçaneta girou, mas a porta estava emperrada. Droga, ele murmurou, empurrando com mais força. Daniel ajudou, pressionando o ombro contra o metal. A porta cedeu com um estalo alto demais. Todos congelaram. O som ecoou pelo shopping como um trovão distante. E então um ruído veio da escuridão. Passos pesados, lentamente se aproximando. Helena olhou para trás, a respiração acelerada. Ele ouviu. Daniel puxou a lanterna e a apontou para o corredor. Escuro, nada, apenas sombras os observando. Mas, então, do teto, algo se moveu. Vicente gritou primeiro. A criatura despencou do alto como um pesadelo vivo, caindo de pé com um baque seco. O chão tremeu. O grupo ficou paralisado, incapaz de processar o que estavam vendo. A coisa estava ali, alta, magra, deformada. A pele ressecada parecia colada aos ossos. E a boca se abriu num sorriso largo demais, revelando dentes pontiagudos. Eu avisei. A voz não veio da boca. Veio do próprio ar ao redor, como um eco dentro das cabeças deles. Daniel ergueu a arma. Decorram! Vicente atirou primeiro. A bala acertou o ombro da criatura, fazendo-a cambalear para trás. Mas em vez de cair, ela riu. Helena puxou Isaac e correu para dentro da passagem. O resto do grupo veio logo atrás. Daniel disparou mais 2 vezes, então girou nos calcanhares e correu. A coisa veio atrás. Os degraus do estacionamento ecoavam sob os pés apressados dos sobreviventes. O ar ali era ainda mais pesado, cheirando a gasolina velha e ferrugem. Daniel sabia que não tinham muito tempo. Rápido, os carros. Vicente correu até um dos veículos, que pareciam menos deteriorados. Um SUV antigo, mas com os vidros intactos. Ele puxou a maçaneta. Trancado. Merda!
Daniel olhou ao redor. O monstro ainda estava descendo as escadas, os olhos vazios fixos neles. Eles tinham segundos. Helena viu algo ao lado do carro. Bepratishin de Sun, o porta-luvas. As chaves podem estar dentro. Vicente não pensou duas vezes. Pegou a coronha da arma e quebrou o vidro lateral com um golpe forte. O alarme do carro disparou, um som ensurdecedor que ecoou pelo estacionamento. O monstro gritou e então avançou. Vicente reduziu a velocidade e estacionou o SUV em frente ao museu. Edifício de pedra escura parecia existir, ao tempo melhor do que o resto da cidade. Devastada, janelas quebradas, placas caídas e musgo cobrindo parte da fachada indicavam anos de abandono, mas de alguma forma ele ainda estava de pé. Daniel desceu primeiro, os olhos varrendo os arredores. Nenhum sinal do monstro, nenhum som além do vento sibilando pelas ruas vazias. Parece seguro, ele murmurou. Helena saiu logo atrás, segurando o braço machucado. Por enquanto, os outros sobreviventes hesitaram, mas um a um seguiram Daniel e Vicente até a entrada principal. Ashna. Grande porta de madeira estava semi-aberta, rangendo levemente ao ser empurrada. Eu odeio lugares assim. A Isaac resmungou baixinho. O grupo entrou, e o ar do museu os envolveu como um manto gelado. O interior era vasto, com corredores escuros e estátuas, cobertas de poeira, placas informativas tombadas no chão, pedaços de vidro espalhados por vitrines quebradas. Helena iluminou uma placa próxima com a lanterna. Exposição especial. Os mistérios do submundo. Ela trocou um olhar com Daniel. Coincidência? Daniel franziu a testa. Não, acredito mais em coincidências. Vicente apontou para um mapa fixado na parede. Tem um arquivo no andar de baixo. Se esse museu guardava documentos históricos, talvez a gente encontre algo útil lá. Isaac estremeceu. Andar de baixo. Não me agrada muito depois do que aconteceu no shopping. Nem a mim, Vicente admitiu. Mas se quisermos respostas, é para lá que temos que ir. O grupo seguiu pelo salão principal. Sombras os observavam de todos os cantos. Ou, pelo menos era essa a sensação. Daniel tentava ignorar os olhos vazios das estátuas enquanto avançavam. Finalmente, encontraram a escada de acesso ao subsolo. Se tivermos sorte, a porta estará trancada e poderemos simplesmente ir embora. Isaac disse nervoso. Vicente testou a maçaneta. Ela girou facilmente. Sem sorte. A porta se abriu para um corredor escuro. O cheiro de poeira e mofo era intenso, e o ar parecia mais frio do que no andar de cima. Todo mundo junto, sem se separar, Daniel ordenou. Desceram devagar, pisando com cuidado para evitar qualquer ruído desnecessário. O corredor era longo, com portas dos dois lados. Algumas ainda fechadas, outras escancaradas, revelando salas cobertas de arquivos embolorados e estantes tombadas. No fim do corredor, uma placa enferrujada indicava: Arquivo histórico, acesso restrito. Daniel puxou a maçaneta. Trancada. Vicente. Antes que Daniel dissesse mais alguma coisa, Vicente já ergueu a arma e deu uma coronhada na fechadura. Um estrondo ecoou pelo corredor, mas a porta cedeu. Silêncio. Todos prenderam a respiração, esperando algum ruído vindo da escuridão além da porta. Nada. Helena engoliu em seco. Vamos acabar logo com isso. Entraram na sala. Prateleiras cobertas de poeira se alinhavam por todo o espaço, repletas de documentos, livros e caixas velhas. No centro, uma mesa robusta segurava diversos papéis espalhados. Daniel pegou um dos documentos e começou a ler em voz alta. Pesquisas antropológicas indicam que lendas antigas sobre o caçador foram encontradas em várias culturas ao longo da história. Relatos descrevem uma entidade que emerge em tempos de crise, alimentando-se do medo e do desespero das vítimas. Testemunhas relatam que a entidade não apenas mata, mas também mantém suas presas em um ciclo de sofrimento e perseguição sem fim. O grupo ficou em silêncio. Isso parece familiar, Vicente murmurou. Daniel virou a página. Havia uma foto desbotada de um mural antigo,
representando uma criatura alta, magra, com olhos vazios e um sorriso alongado, exatamente como a coisa que os caçava. Helena apontou para um trecho sublinhado no texto. Disse que a única forma de deter o caçador é interromper seu ciclo antes que ele se complete. Caso contrário, ele voltará sempre, pois não pode ser destruído por meios comuns. O que isso significa? Isaac perguntou. Daniel refletiu. Acho que significa que essa coisa não apenas caça, ela precisa concluir um ciclo, um padrão, algo que sempre se repete. Vicente passou a mão pelos cabelos. Mas o que seria esse ciclo? Antes que alguém respondesse, um barulho veio do corredor, um rangido baixo. Algo estava ali. Daniel apagou a lanterna. Todos ficaram em silêncio, seus corações martelando dentro do peito. No corredor escuro, passos lentos começaram a se aproximar. Isaac prendeu a respiração. O caçador os encontrou. E agora, o jogo recomeçava. Os passos ecoavam no corredor, lentos, meticulosos, como se ele estivesse saboreando cada segundo. Daniel sentiu o suor escorrer pela nuca. Seus dedos apertaram o cabo da faca que levava no cinto. Ninguém se mexia. Ninguém sequer respirava. Helena pressionou as costas contra a parede, o olhar fixo na porta entreaberta da sala de arquivos. Isaac engoliu em seco, seus olhos arregalados refletindo o terror que crescia no ambiente. Vicente sussurrou quase sem som. Precisamos sair daqui. Daniel assentiu lentamente. Ele apontou para uma segunda porta no canto da sala, provavelmente levando a outra parte do subsolo. Era uma chance mínima, mas era tudo que tinham. Os passos pararam. Silêncio. Por um momento, a sensação de que ele estava ali, ouvindo, sentindo o medo dele, se tornou insuportável. Então, a porta da sala de arquivos se abriu devagar. A madeira rangeu, revelando um espaço escuro do outro lado. E então, a voz familiar invadiu as mentes deles. Não há para onde correr. Vocês sabem disso. Isaac tremeu. Helena fechou os olhos por um segundo, murmurando algo inaudível. Vicente segurou a arma com força, mas Daniel sabia que aquilo não faria diferença. O caçador estava jogando. Ele queria que corressem. Ele gostava da perseguição, mas Daniel não ia jogar pelas regras dele. Vai, agora, ele sussurrou sem hesitar. Vicente foi o primeiro a se mover, puxando a maçaneta da porta secundária. Helena e Isaac seguiram rapidamente. Daniel foi o último. E, antes de atravessar a porta, ele olhou para trás. O caçador estava lá, dentro da sala de arquivos, no meio das sombras, parado entre as prateleiras. Seu corpo magro parecia se estender além da realidade, como se não pertencesse completamente àquele mundo. Ele não avançou, não atacou, apenas sorriu. E Daniel sentiu algo gelado percorrer sua espinha. A criatura os estava deixando escapar de propósito. Daniel, I'm very stupid, na voz de Helena. O puxou de volta. Ele atravessou a porta e a fechou atrás de si. O grupo correu por um corredor estreito, iluminado apenas pela luz fraca de uma clarabóia quebrada acima deles. O cheiro de poeira e umidade enchia o ar. Isaac tropeçou, mas Vicente o segurou. Aguenta firme, moleque. Onde isso vai dar? Helena perguntou. A respiração acelerada. Daniel olhou à frente e viu uma escada de metal, subindo em espiral. Isso pode nos levar para a superfície, Vicente. Não hesitou. Ele subiu primeiro com Isaac logo atrás. Helena veio depois. Daniel olhou uma última vez para trás o corredor vazio. Mas ele sabia. O caçador ainda estava ali. O jogo estava longe de terminar. Escada de metal rangia sob os pés apressados do grupo. O eco dos passos se espalhava pelo duto estreito, misturando-se ao som da respiração ofegante de cada um. Daniel subia por último, os músculos tensos, esperando a qualquer momento sentir aquela presença logo atrás dele, mas nada aconteceu. Quando chegaram ao topo, Vicente empurrou uma grade enferrujada. Metal cedeu com um rangido, e ele se ergueu, puxando Isaac para cima. Helena veio logo depois. Daniel foi o último a sair. Eles emergiram no telhado do museu.
Cidade devastada se estendia ao redor deles, os restos de prédios destruídos e ruas vazias, iluminadas apenas pelo brilho pálido da lua. O vento cortante soprava forte, balançando placas quebradas e empurrando, cheiro de queimado que parecia impregná-lo. Ar desde que tudo desmoronou. Isaac caiu de joelhos, tentando recuperar o fôlego. Ele está brincando com a gente? Murmurou, o olhar perdido. Helena olhou para Daniel. Você viu ele lá embaixo, não viu? Daniel assentiu. Ele não nos perseguiu. Ele nos deixou escapar. Vicente bateu o punho na parede baixa do telhado. Esse desgraçado podia ter nos matado a qualquer momento, mas está se divertindo. E isso significa que temos tempo, Daniel disse olhando para o horizonte. Helena arqueou a sobrancelha. Tempo para quê? Daniel respirou fundo. Para descobrir como acabar com ele. Isaac se levantou, ainda tremendo. E como diabos fazemos isso? Aqueles documentos falavam sobre um ciclo, mas o que isso significa? Como quebramos algo que nem sabemos como funciona? Daniel passou a mão pelo rosto, pensativo. Mas se o que está nos caçando sempre retorna, significa que existe uma repetição, algo que precisa ser concluído para que ele possa continuar existindo. Helena franziu a testa. Algo como um ritual? Daniel assentiu. Exato. Ele não pode ser destruído com armas comuns. Então, precisamos encontrar o ponto fraco dele. O momento em que ele ainda não completou seu ciclo. Vicente olhou para as ruas abaixo. Então, onde encontramos essa resposta? Daniel olhou para o céu escuro, sentindo o vento gelado contra a pele. Se esse ciclo se repete há séculos, talvez a resposta esteja na origem dele. Ele virou-se para os outros. Precisamos encontrar o primeiro registro dessa criatura. Helena suspirou. E onde diabos vamos achar isso? Daniel olhou para o horizonte destruído da cidade. Então ele viu um prédio ainda de pé, com sua fachada severa e imponente. Um edifício que poderia conter os registros mais antigos da região. A antiga Biblioteca Nacional. Daniel apontou. Ah, lá. Os outros olharam para o prédio, que se destacava contra o céu noturno como uma ruína esquecida. Vicente soltou um riso nervoso. Mas isso parece uma péssima ideia. Daniel apenas apertou os punhos. Eu sei, mas é a nossa única chance. Lá embaixo, algo se movimentou na escuridão. O caçador ainda estava ali, e eles precisavam ser mais rápidos que ele. O grupo não perdeu tempo, o museu já não era seguro, e cada segundo gasto ali era um convite para o caçador recomeçar o jogo. Vicente apontou para uma escada lateral que descia do telhado até uma viela estreita. Vamos descer por aqui, um a um. Eles desceram em silêncio. O metal da escada estava frio e enferrujado, rangendo sob seus pés. Quando alcançaram o chão, Daniel espiou pela esquina do prédio. A rua estava vazia. Por enquanto. Fiquem juntos e não façam barulho, sussurrou. O grupo se moveu rápido, atravessando as ruínas da cidade, em direção à Biblioteca Nacional. Prédios desmoronados e carros queimados formavam um labirinto de destroços. A lua iluminava pouco, e cada sombra parecia viva, como se observasse sua passagem. Isaac tropeçou em um pedaço de concreto solto. Helena o segurou antes que caísse. Consegue continuar? Ela perguntou. O garoto assentiu, engolindo o medo. Chegaram a uma avenida larga. No fim dela, a biblioteca. A construção se erguia como um gigante adormecido, seus pilares cobertos de musgo e rachaduras. Grandes portas de madeira, parcialmente abertas, os convidavam para dentro. Vicente não gostou do que viu. Isso tem cara de armadilha. Daniel suspirou. E se for, não temos escolha. Eles se aproximaram com cautela. A entrada estava escura. Mas uma coisa ficou evidente assim que puseram os pés no saguão principal. Alguém já tinha estado ali. Páginas rasgadas cobriam o chão como um tapete de papel morto. Mesas viradas. Lanternas quebradas. Sinais de luta. Mas o que chamou a atenção foi algo no centro do saguão. Um círculo desenhado no chão, feito de cinzas e ossos. Helena prendeu a respiração. O que é isso? Daniel se ajoelhou e tocou um dos símbolos gravados na poeira. Parece um tipo de ritual. Isaac deu um passo para trás, o rosto pálido.
Você acha que alguém tentou invocar essa coisa? Daniel olhou para ele, ou tentou se livrar dela. Vicente analisou o círculo, apertando os olhos. Isso me parece recente. Helena se virou, inquieta. Então quem fez isso pode estar por perto. A biblioteca gemeu com o vento. E então eles ouviram passos, mas não os do caçador. Alguém estava dentro da biblioteca. Daniel sacou a faca, enquanto Vicente ergueu a arma. Uma voz feminina ecoou do andar superior. Se eu fosse vocês, não faria barulho. Os quatro olharam para cima, onde uma figura emergia da escuridão. Uma mulher vestida com roupas gastas, segurando um rifle e com um olhar afiado. Ela desceu as escadas devagar, sem tirar os olhos deles. Se estão aqui, significa que também estão fugindo dele. Daniel não. Abaixou a guarda. Você o conhece? A mulher parou a poucos metros. Conheço. Ezei que vocês não têm muito tempo antes. Que ele venha buscar o que é dele. Helena franziu a testa. Que isso significa? E mulher olhou diretamente para Daniel. Significa que, se querem sobreviver, vão precisar da minha ajuda. O silêncio pesou no ar. Lá fora, o vento carregava algo diferente agora. O cheiro de algo que não pertencia àquele mundo. O caçador estava chegando. A única chance deles poderia ser essa estranha, que os encarava com um olhar carregado de segredos. A mulher manteve o rifle apontado para o grupo, seus olhos avaliando cada um deles. O silêncio se prolongou. Apenas o som distante do vento passando pelas janelas quebradas da biblioteca preenchia o espaço. Foi Vicente quem quebrou a atenção primeiro. E quem exatamente é você? Ela hesitou por um momento antes de responder. Camila? Daniel deu um passo à frente. Você sabe mais sobre ele do que nós, não sabe? Camila assentiu lentamente. Sei o suficiente para dizer que vocês fizeram merda ao virem aqui. Isaac bufou, cruzando os braços. Bom, isso já era meio óbvio. Camila baixou um pouco a arma, mas seus olhos continuavam atentos. Esse lugar era minha base de pesquisa, até ele descobrir. Helena estreitou os olhos. Você estava pesquisando o caçador? Camila soltou um riso sem humor. Pesquisando, caçando, tentando descobrir como acabar com ele, mas sempre chego à mesma conclusão. Ela apontou para o círculo de cinzas no chão. Alguém tentou quebrar o ciclo dele, mas falhou. Daniel olhou novamente para o ritual. Os símbolos desenhados no chão pareciam antigos, carregados de algo quase vivo. Ele olhou para Camila. Você sabe como esse ciclo funciona? A mulher ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse ponderando se deveria contar ou não. Então suspirou. Ele precisa que a história se repita sempre. Precisa que as pessoas corram, que sintam medo, que tentem resistir e que falhem no final. Cada grupo de vítimas que ele caça está apenas reencenando a mesma história, de novo e de novo. Isaac empalideceu. Então, nós já estamos presos no ciclo? Camila assentiu. Se ele já escolheu vocês? Então sim. Helena cruzou os braços, a raiva evidente em sua expressão. Então como quebramos isso? Camila olhou diretamente para Daniel. Para quebrar um ciclo, você precisa encontrar o ponto em que tudo começou. Daniel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. No começo, Camila pegou um livro surrado de uma mesa próxima e o abriu, mostrando uma ilustração antiga, a imagem do caçador, exatamente como eles o tinham visto. Essa criatura não é nova, ela sempre esteve aqui, e há registros de uma época em que ela foi detida. Vicente se aproximou. Just como? Camila olhou para ele séria. Isso é o que ainda estou tentando descobrir. Antes que alguém pudesse dizer algo, um estrondo veio da entrada da biblioteca. O coração de Daniel disparou. Helena apagou a lanterna. Isaac segurou a respiração. Camila apenas sussurrou. Muito tarde. Ele já está aqui. A grande porta dupla da biblioteca rangeu. E então o riso ecoou na escuridão. O caçador os encontrou. O jogo continuava.